Oi, gente, esperando a Mari, tá? Acho que já já ela volta aqui. Gente, se tiver questões ou interferências, façam. Carolina, tô esperando a Mari voltar pra colocar ela aqui, mas pode fazer pergunta ou comentário aqui que a gente lê, tá? Oi, meu povo, estamos voltando aos pouquinhos. Ei, Regis, como você tá? Eu tô esperando a Mari voltar pra colocar ela aqui ao vivo. Daí pode comentar as coisas aqui ou fazer suas perguntas, porque senão a internet já tá bem complicada. E eu acho que se eu colocar mais de uma pessoa, eu fico com medo de cair, tá? Acho que a Mari já tá com dificuldade de voltar. Deixa eu ver aqui. Acho que ela tá tentando, gente. Ela escreveu aqui e já já volta, tá bom? Pra você também. Espero que você esteja bem no meio dessa loucura toda. É isso, né, gente? Estamos vivendo a improvisação na radicalidade do termo. É viver o aqui e agora, no que há de mais profundo dele, né? E aí, com várias questões de existência mesmo, porque para algumas pessoas é um pouco mais permitido, né? Estar em home office, para outras pessoas é impossível. Então, Juliane, a dança é um acontecimento presencial. Ainda que registrada em vídeo ou em fotografia, ela necessita do ato presencial para existir. Se eu posso falar um pouquinho disso. Sim. Então, Ju, agora a gente está tendo que encontrar outros formatos, né? Mas eu acho que tem uma questão que é quase artesanal mesmo, que é a gente manter esse encontro presencial. Que me parece que é algo que faz a dança de fato tomar um outro tipo de proporção, né? Uma coisa é a gente ter contato com a dança por um vídeo, né, ou por, né, uma live como a gente está fazendo agora. Outra questão é a gente estar corpo a corpo ali, respirando, sentindo o cheiro, vendo o movimento, ou se movendo junto em alguns momentos também, né? Então acho que voltando aqui, é nesse sentido que eu falo, assim, porque a gente está cada vez mais, agora mais do que nunca, vivendo o mundo virtual. Voltou, Mari. Voltei. A Ju está perguntando aqui da questão da presença, né? Que eu falo que a dança é um lugar presencial, assim. Eu estou falando que agora mais que nunca a gente está vivendo a virtualidade, né? Mas que são coisas muito diferentes, assim. A gente ter o contato com o corpo mediado ou a gente ter um contato direto com o corpo, né? Claro. E como isso aguça os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma outra forma, né? Aguça a pele, aguça o corpo, aguça, enfim, a tua mobilização mesmo, como corpo e como espaço. Então, acho que é essa questão, assim, como a gente ainda consegue, num mundo tão virtual, agora mais do que nunca, né? A gente não sabe o que vai acontecer nesse retorno aí, quando a gente conseguir se liberar desse momento de suspensão. Mas agora mais do que nunca, né? A gente vê um esvaziamento de público cada vez mais, inclusive entre a gente, né? Assim, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, eu vejo vários artistas, a gente quer que as pessoas vão assistir a gente, mas a gente não se mobiliza para assistir o outro. Então, esse individualismo, né, que o mundo está dando uma chacoalhada na gente, explicando que não dá mais para a gente viver dessa forma, vai gerando uma ausência de público, porque eu penso, se a gente mesmo não. Para a gente não faz sentido ir ao teatro ver o colega, né? Imagina para um empresário desses que está querendo voltar a ganhar 2 bilhões de dólares por ano em detrimento da vida de uma série de pessoas, né?
Então, é isso. Se a gente mesmo não se mobiliza nesses espaços de presença, as pessoas que já não estão nesse espaço de presença provavelmente não são as que vão se mobilizar, né? Então, é muito nesse sentido que eu falo. Fabrício está falando, acho que a dança necessita dessa presença, lógico, mas há suportes para lidar com o corpo de diferentes maneiras. A videodança, por exemplo. Claro, mas é que aí é uma escolha, né, Fabrício? Assim, eu acho que uma coisa é você ter escolhas, você ter possibilidades de criação, né? A fotografia é uma possibilidade, o vídeo é uma possibilidade, né? Assim, a gente tem vários grupos que trabalham com luz e sombra, por exemplo, né? Ou trabalha só com o movimento da luz e considera isso coreográfico. Então, acho que a questão não é, isso é certo ou isso é errado. As possibilidades, elas existem, elas estão aí, né? Mas o que eu vejo também é isso, gente. Quando a gente escreve um texto, a gente fala do lugar de onde a gente trabalha e de onde a gente acredita, né? E o meu lugar é o lugar da presença. Não que eu não acione a fotografia, inclusive eu sou fotógrafa e trabalho com a mesma questão, né? O mesmo conceito de corpo-espaço por meio da fotografia. Trabalho vídeo, não sou videomaker, sempre preciso da colaboração de um videomaker para criar os vídeos comigo. Mas, enfim, o que me afeta de forma mais, acho que orgânica, é a presença, né? É o estado da presença. E não precisa ser num palco, não precisa ser num teatro, né? Não precisa ser num palco italiano. Muitas vezes é na rua, na floresta, na água, como a gente foi dançar na água, né? A Liana estava falando um pouco sobre como foi essa experiência nossa, dançando na praia, enfim. São coisas que não são novidade, muitas pessoas já passaram por isso, e que bom que passaram por isso, né? E que continuem passando, assim, que a gente tenha um pouco essa dimensão, que é o que a Mari estava falando, né? Que é esse lugar do indígena mesmo, que é de onde vem as nossas origens, assim, de entender, né? O Ailton fala uma coisa que é muito bonita, que as pessoas veem a rocha como um Aqui, ó. objeto, exato, nesse livro mesmo, né? O livro do momento mesmo desse ano, né, gente? É lindo, eu li agora, nessa época de corona, inclusive. Mas é muito bonita aquela passagem quando ele fala, né? A pessoa vê a rocha como se fosse um objeto, assim. Não, aquilo é a nossa mãe, né? A nossa mãe terra, assim. Então, que lugar é esse, né? Que, de novo, é aquilo que você comentou, né, Mari? Aonde a gente fez essa cisão? Essa cisão nunca existiu, né? E quando você fala de presença também, Ana, eu acho que também, de novo, nesse lugar, né? São modos diferentes de estar presente, né? Quando eu estou em contato físico é uma, quando a gente está aqui é outro. São tipos de presença diferentes. Porque eu vejo muito também, de um modo geral, a galera falando, é porque a dança só se dá no momento, no instante, né? Não, eu acho que não, que ela não só se dá dessa maneira, ela se dá de muitas maneiras, depende do modo que você quer acessar, né? E eu até trouxe, aproveitei o intervalinho para pegar meu caderninho lá da residência da Bahia, e tem uma outra questão que eu acho que veio muito forte para a gente nessa relação com outros ambientes, né, com outros espaços, que aqui a gente está falando muito do espaço da natureza, mas é qualquer outro espaço que a gente se desafia a ocupar, né? Que não esteja no nosso lugar já comum, né, de atuação. E uma coisa que foi muito importante, a gente ficou debatendo muito sobre a questão do humanizar e do animalizar, né? Na verdade, a gente está precisando animalizar mais as nossas ações, né? Quando aí no capitalismo a galera, nossa relação é humanizada, nosso atendimento é humanizado. Então, a gente colocou muito em tensão essa questão do que é o humano. Que humano é esse, né? É o humano que está aí tendo atitudes nesse momento crítico, né? Completamente irresponsáveis, né? Para não citar nomes aqui, né? Mas assim, por conta realmente da economia do capitalismo que só pensa na geração de lucro, né? Ninguém quer perder dinheiro. A gente começa a simplesmente desfazer, né, esses limites do cuidado e do respeito com o outro. Então, na verdade, o que a gente quer o que eu estou buscando nesse momento é animalizar mais, né? Entrar a natureza, ela é amoral também. A gente debateu muito sobre isso.
na moralidade da natureza, né? Que é um puro, é um sentir, é uma entrega ao sentimento do instante, né? A produção sensível do instante, e em que a gente consegue não racionalizar. Enfim, eu acho que para mim foi bem transformador todo esse processo. Eu era uma pessoa muito cética com relação a isso, né? De achar que tudo ia para um campo muito espiritual e que a gente ia se escapar nesse campo. Mas é também um campo possível, né? Que a gente está precisando muito ativar. Então, eu queria trazer essa questão do animalizar e do humanizar e da amoralidade dentro disso, que também é muito importante. E aí a gente brincava, gente, a gente está aqui tá fazendo micropolítica quântica, aqui você falou da física quântica, mas quanto que as práticas somáticas são micropolíticas quânticas, né? O quanto que a gente entender o funcionamento de um órgão nosso pode ser vital para questões que a gente está vivenciando em comunidade. Assim, parece que não, mas o nosso microcosmos é esse, né? E como é que eu lido com o individual e o coletivo é também um trânsito, né? Por muito tempo eu fiquei muito ligada no coletivo, como vamos lá juntos, mas como é que eu sou indivíduo antes de ir para esse coletivo? Como é que isso se tensiona também, né? Enfim, trazendo aqui outras questões. Mas eu acho que é esse lugar mesmo, né, Mari, assim, de pensar que o indivíduo ele está em conexão coletiva o tempo todo, né? Agora a gente está vivendo isso mais do que nunca, assim. Quer dizer, a Sim. tua decisão individual, ela afeta um todo, né? E aí, assim, tem as pessoas que não têm a possibilidade de escolher, porque elas estão amarradas nesse sistema capitalista que, se elas não saírem de casa, elas não têm como pagar comida. Ou seja, se não morrer de coronavírus, morre de fome, né? Então, assim, que loucura é essa? E as pessoas que estão insistindo, né, em manter empresas desnecessárias abertas, assim, sempre com esse discurso de que o país vai falir, o país vai falir. Gente, as pessoas, não sei se você viu, acho que foi o Caco Ciocla que fez um vídeo falando dos números, assim, dos lucros bilionários dessas empresas e quantos salários ele conseguiria pagar por 3 meses com esse dinheiro que ele lucrou só em um ano, né? Então, isso é uma loucura, assim, da gente pensar realmente como que eu acho que tem a micro e a macro política, né? Eu acho que nesse momento acho que a gente passou por alguns momentos, né? Eu conversando com você, eu percebo muito isso, assim, de acreditar na macropolítica e no coletivo como um todo, depois começar a entender mais das micropolíticas, falar, cara, se eu conseguir, assim, eu mudar alguma coisa em mim para melhor, né? E ter nesse meu entorno pessoas que estão tentando fazer o mesmo, já é um passo para a gente tentar minimamente desestabilizar essa macropolítica dominante, né, extremamente capitalista, assim, que só pensa no lucro, enfim. E aí eu fico vendo isso, né, quando eu penso nesses improvisadores com quem eu trabalhei, são pessoas que pensam muito a partir desse lugar do convívio com a natureza mesmo, né. Simone Forti tem um trabalho durante anos, assim, que é de observação dos animais, né, de estar com os animais e de dançar com eles a partir deles, assim, né, e ela foi retomar esse trabalho há uns 5 anos atrás de novo por uma necessidade que ela sentia dessa ordem mesmo, política, social, enfim. E é o que a gente estava falando, né, assim, se a gente vê comunidades nossas, tanto em umas cidades de interior que a gente tem, as comunidades indígenas, né, as comunidades africanas, elas já têm essa relação próxima com esse sentido do animal, assim, de perceber o lugar da natureza, né, e que às vezes eu me vi pensando um dia, assim, gente, para que a gente tem raciocínio, né? Para que a gente raciocina se nesse momento tudo que o nosso raciocínio produz é sobre economia, né? E pensar sobre isso, assim, a gente não pensa em outras possibilidades de subsistência, né? A gente não está pensando em plantar, a gente não está pensando, né, em outras possibilidades, a gente está pensando com uma visão extremamente urbana e capitalista, assim, de como que eu vou fazer para comprar não sei o quê, como que eu vou fazer para comprar, que é onde a gente está habituado a viver, né? A gente não está dando conta mais de viver de outras formas, assim. Então, isso para mim é muito sério, né? A Letícia... Oi, Letícia, tudo bom? Falando micropolítica quântica liga com Zen budismo, começar de si. É isso, né?
A Laura, indivíduo e coletivo ao mesmo tempo. Graciele, somos um. E a Débora, mas para me humanizar eu preciso perceber o quão animal eu sou também, né? Sim, nós somos animais, né? Racionais em princípio, mas somos animais. Eu fico pensando até que ponto, assim, né? Porque tem acho que tem uma inteligência da natureza, assim, que a gente foi se desconectando mesmo, né? Que é de entender, deixar a coisa acontecer, entender como a vida ela se organiza organicamente, né? E aí o capitalismo vai tirando muito a nossa possibilidade de viver nesse lugar, né? A gente não é isso. A gente pensa na subsistência a partir da compra hoje, né? Não pensa de outra forma. Mari, não sei se você quer comentar alguma coisa aí. Bom, me avisem como é que tá, porque para mim deu uma super cortada agora. Não sei se está entrando no horário das lives de sexta já, né? Então me avisem se vocês não estiverem me ouvindo. Mas eu acho que a gente podia aproveitar esse momento até para retomar um pouco que corpo e espaço é esse que a gente está habitando nesse período, né? Eu já tenho tido, enfim, pensamentos profundos sobre esses dias de quarentena, né? Eu queria aproveitar para dizer que eu acho que a dança é um campo, a dança e a música talvez são campos que responderam de uma maneira muito imediata a tudo isso, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto de cuidado, né, com o outro para oferecer aulas que possam acompanhar as pessoas nesses dias e tal. Então, está sendo muito interessante poder conhecer e fazer aulas com pessoas do mundo inteiro, né? E eu acho que isso foi... Pessoas que já tinham turmas formadas simplesmente migraram de suporte, estão continuando suas aulas. Eu estou achando isso incrível. E tem performances que estão acontecendo também ao vivo, né? O Alexandre Américo está fazendo performances em horários específicos, o Giradança também está dando aula, enfim, uma infinidade de coisas. E aí eu acho que, ao mesmo tempo, essa produtividade incessante é também uma questão, né? Que eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir encontrar uma dinâmica, eu acredito. Por outro lado, achei que foi muito feliz ver como que essa mudança de suporte parece que foi orgânica de acontecer. E também as questões que isso traz, né? As questões que isso traz, que são o cuidado que se deve ter quem está dando essas aulas, né? Pensar que quem está ali do outro lado não necessariamente é da área e pode se machucar. Nós não temos essa responsabilidade, mas eu acho que é muito importante. Eu tenho visto esse cuidado em todas as aulas que eu estou fazendo, sabe? Da pessoa ter noção que os públicos que estão ali são dos mais diversos, né? Outra questão também que leva para essa questão dos públicos que a gente já falou antes, da questão econômica, né? É muito importante que tem várias lives que estão acontecendo para divulgar aquela aula, mas elas vão levar para um link que é pago, porque é muito importante esse momento de apoio financeiro, né? Eu que ainda sou uma pessoa assalariada, eu estou pagando a aula de uma galera, assim, precisei fazer um cronograma de o que eu vou pagar para quem, porque a gente tem que ter essa dimensão muito importante, muito política desse momento, né? Que o Leandro Benino, que é um artista de BH, ele colocou isso. Tá legal, né, gente? Todo mundo está dando sua aula de dança online, atravessando essa quarentena por meio da dança, legal. Mas e depois, né? Essas vezes pessoas vão fazer a aula presencial, vão pagar essa aula no local, elas vão sair de casa? Eu estou no otimismo que sim. Eu acho que vai ter todo mundo muito desesperado para sair de casa e vai ter experienciado muito conteúdo artístico interessante e vai querer experienciar isso. Eu estou apostando realmente que agora é um momento da gente trazer de volta os públicos, né? Reconciliar os modos de lidar com esses públicos. A gente está com uma oportunidade muito grande disso agora. E está consciente também das questões que esse momento traz, né? Eu estou num home office, por exemplo, mas que está super opressor, assim, no sentido de que por estar em casa é como se você estivesse não trabalhando, né? Enfim,
surgem outras questões além disso, né? Mas a gente não pode esquecer também do momento positivo, que eu acho que tudo isso traz, de como a gente se comunica, como a gente utiliza as redes, como a gente pode pensar no pós. Acho que é importante pensar no pós, sim, né? O que a gente vai, como a gente vai lidar na volta disso tudo, porque isso vai passar. E parece muito inacreditável, né? Tá muito distópico para mim ainda isso tudo, assim. Enfim, eu acho que Mas quem quiser compartilhar também, fica à a vontade. Laura tá falando que a galera vai querer fazer aula online também, assistir espetáculo também. É verdade, muito bem colocado. Então, oi! Gente, então, eu fico, assim, sendo bem sincera, eu estou no momento de digerir isso tudo, né? Assim, eu não sei se eu consigo ter uma opinião formada sobre nada. Eu acho que já tinha um tempo, né? Para quem trabalha muito conectado com a questão do espaço, já tinha um tempo que o mundo estava dizendo para a gente que não dava para a gente continuar nem nessa aceleração que a gente estava, nem dessa desconexão presencial, porque a gente está o tempo todo, né? Uma das coisas que eu falo no texto é isso. O Julian, ele falava muito sobre isso, assim, que a gente vive uma presença-ausência o tempo todo. A gente está falando com alguém, mas a gente está falando com outra pessoa no celular, alguém presencialmente, mas falando com outra pessoa no celular ao mesmo tempo. E aí, nesse sentido, eu entro num não lugar que eu não estou nem lá no virtual e nem aqui no presencial. E isso está cada vez mais comum, né? Então, assim, a gente está se individualizando mesmo, cada vez mais. E a questão socioambiental completamente desregulada, né? Cada vez mais, assim. A gente descuidando cada vez mais da natureza e da nossa percepção de que é isso, o que a gente produz como espaço é o que vai gerar modificação, né? O antropoceno vem aí para discutir isso, que lugar é esse do homem, que ele toma um espaço e começa a modificar totalmente as relações com a natureza, enfim. Fica tudo muito centrado no homem, né? E ele esquece que ele é espaço também, que qualquer modificação que ele produz ali, isso vai voltar para si mesmo em algum momento. Então, assim, essa sensação de que algo muito complicado ia acontecer, isso já vinha nos acompanhando, né? Quem já trabalha nessa perspectiva. Mas ninguém sabia que era isso, nem como, e nem o tamanho. Mas o que eu vejo é que o mundo está dando esse retorno para a gente, assim, de que lugar é esse, dessa aceleração toda, dessa destruição toda que a gente tem provocado no meio ambiente, e mais do que isso, da gente não se pensar coletivamente, né? Então, eu não sei, assim, eu percebo que algumas pessoas estão começando a entender isso, outras continuam seguindo como se nada tivesse acontecendo. Então tem muita gente otimista, achando que depois disso tudo vai mudar, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma live do Ronaldo Fraga, ele falando, porque agora as pessoas estão vendo a necessidade de ter um filme, um livro, de ver um espetáculo em casa e tal. Quem sabe depois disso não comecem a valorizar mais as artes, né? Mas eu também fico pensando assim, eu acho que tem tanta camada, né, que é tão complexo esse momento, como a vida é, né? Porque, assim, é o que eu estava falando, eu vejo que é o momento do aqui e agora, né? Da improvisação na sua radicalidade, assim, é viver o aqui e agora, parar, né? Eu acho que o mundo está pedindo para a gente silenciar. Só que, dentro de um universo capitalista, como se 90% da população não consegue ficar em casa, entende? Não consegue parar, porque senão não tem o que comer, né? Então, assim, é uma loucura a gente pensar sobre isso, porque o mundo está falando, olha, a gente chega, para, silencia, olha para si, se conecta consigo mesmo, né? Eu dando aula de dança, eu percebo assim, a dificuldade, ano após ano, por exemplo, de estudantes de dança fecharem os olhos e ficarem mais de 15 minutos consigo mesmos, né? E é engraçado, começa as fugas, aí vai beber água, aí vai no banheiro, aí, tô com fome, preciso comer não sei o quê. Então, assim, várias, aí começa a faltar aula, né? Porque para fugir de si mesmo, né? Para não entrar em contato consigo mesmo. E agora, a gente está sendo forçado a isso, entre aspas, porque daí, qual que é a nossa fuga? Vai todo mundo para a internet, né? E aí começa a ter um excesso de lives, a gente mesmo estava discutindo sobre isso, porque essa semana a gente fez uma por dia. E aí a gente fala, cara, o que é isso?
né? Que necessidade é essa de produtividade o tempo todo? Da gente estar fazendo coisa o tempo todo, da gente estar promovendo coisa o tempo todo. Que momento a gente respira, sabe? Eu fui dormir essa semana 3 dias com uma dor de cabeça absurda, porque é o dia inteiro, né? Coisa de trabalhar em casa, para quem está podendo fazer isso, é o dia inteiro na internet, é reunião o dia inteiro, é live, é não sei o que você tem que mandar pela internet, é o dia inteiro olhando para um aparelho eletrônico. Isso suga uma energia absurda, né? Então eu fico pensando também assim, e eu vejo todo mundo fazendo muita conjectura de como vai ser depois. Eu fico pensando, gente, eu não estou entendendo nem o que está acontecendo aqui agora, sabe? Eu estou tentando entender o que é isso que eu estou vivendo aqui agora. E aí, é óbvio que, de novo, tem várias camadas. Se eu não tenho o que comer, se eu não tenho como pagar conta, é óbvio que eu não tenho como estar aqui agora sem pensar no futuro. É óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo... Uma coisa que eu estava pensando, inclusive, que ter esperança, inclusive, é um privilégio, né? Porque a gente fica pensando assim, o que você está imaginando do depois? A gente não tem condição de elaborar agora, né? Tem muita coisa que você vai entender com o tempo, né? A gente está vivendo e elaborando ao mesmo tempo. Mas eu estou pensando muito nessa questão de classe, da desigualdade social do Brasil, realmente, porque ter esperança, romantizar essa quarentena como aconteceu no início, né? Foi muito complexo isso. Aproveite para ficar em casa lendo, descansando, vendo filme. Quem é que vai ficar em casa bem tranquilinho? Quem é que pode no Brasil ficar bem tranquilinho, lendo e vendo filme em casa, sabe? Então começou daí já o meu incômodo. E ao mesmo tempo, essa questão, quem é que pode não produzir, né? Então eu acho que a gente está entrando numa virada muito importante, né? De relações de trabalho e com produtividade também, que eu acho que vai um pouco na direção da gente se empoderar sobre o nosso modo de trabalhar. É isso que eu estou pensando, né? Eu trabalho numa instituição que tem, às vezes, apoiado o governo. E aí, se voltar, eu vou aceitar voltar a trabalhar ou não? Ou eu vou dizer, não, o meu corpo, minhas regras, não vou. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, prestar atenção e subverter, né? Porque eu acho que na real, são poucas as pessoas que podem dizer, eu vou parar a quarentena e pensar em mim, descansar, não produzir, porque o mundo capitalista, sabe? Eu acho que a gente tem que ter doses, né, com isso. Até a Letícia falou, né, que as escolas particulares eu agora perdi, já estão assim, escolas né? Particulares estão assim, já tem muitas atividades para as crianças fazerem. A Graciele falou também um pouquinho lá atrás, uma coisa que eu achei muito importante, que no Cultidense a gente percebeu isso também, né, Laura? Que as pessoas que moram longe, pessoas que não têm acesso a assistir presencial os espetáculos que estão acontecendo na Zona Sul aqui do Rio, no centro, né, nos festivais, que às vezes também não conseguem expandir os territórios, e que é a oportunidade das pessoas poderem acompanhar, né, o que está acontecendo em outros lugares. Então, tem essa dimensão também, né, do virtual, não como que não está, não como que está no imaginário, não está presente, mas que consegue alcançar, né, outras presenças, assim. E mas que também, eu acho que mas que também é limitado, né? Porque agora na discussão sobre aulas remotas dentro da universidade, né? Aqui eu estou na Federal do Ceará, a principal discussão era essa.